Olá, a graça e a paz, amém? Hoje nós vamos estar estudando Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, nós vamos orar agora, fazer uma oração, tá bom? Para que nós possamos iniciar nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, apresenta a Ti agora, Senhor, o estudo da Tua Palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha, Senhor, me dirigir, que o Senhor tome a frente, que seja o Senhor me direcionando e falando através de mim. E que os ouvintes possam ter um bom entendimento, um bom esclarecimento da Tua Palavra. Porque tudo, Senhor, é para Ti, é por Ti, para que o Seu nome seja glorificado no nosso meio. Amém. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos. A introdução diz assim: o título do livro. O título do livro, Atos dos Apóstolos, tal como conhecemos, não fazia parte do livro original, mas sim foi-lhe dado depois do ano 200 da era cristã. O Evangelho de Lucas e os de Atos são 2 volumes de uma só obra. Isso fica claro comparando Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, com Atos 1, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Então, nós vamos estar vendo. Então, em Atos 1, de 1 a 4, diz assim: fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. No 4 diz assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Amém? Deixa eu dar continuidade aqui. Agora vamos ver em Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então você vê aqui Atos e Lucas, eles estão dirigindo suas palavras a quem? A Teófilo, viu? A coincidência entre Atos e Lucas. Lucas escreve a Teófilo e em Atos nós vemos que a carta do autor é direcionada a Teófilo. Então vamos continuar aqui. Então, nós vamos agora ao tema do livro. Olha o tema. O livro dos Atos contém a história do estabelecimento, desenvolvimento da igreja cristã e da proclamação do evangelho ao mundo, então conhecido na época. Atos 1, capítulo 1, versículo 18. Vamos ver. Então, em Atos capítulo 1, versículo 18, diz assim: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e
precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Perdão, Atos 1, capítulo 8, não é o 18, desculpa. Então vamos lá. Atos 1, capítulo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus estava falando com os seus discípulos, que eles iriam receber a virtude do Espírito Santo, e que ele iria vir sobre eles, e que eles seriam a testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí ele já estava se dirigindo a quem? Aos futuros cristãos, né? Tanto aos seus discípulos, que estavam recebendo aquela ordenança, como para os futuros. Ele já estava fazendo a profecia futura, né? Que até os confins da terra, no caso, seria coisa para o futuro. Os gentios, no caso, né? Então, nós estamos aqui, nós somos discípulos do Senhor e estamos levando a palavra até os confins da terra. Através de quê? Da tecnologia, através das missões, tá? Mas, primeiramente, é claro, nós temos que cuidar de quem? Do nosso próximo. Então, você vai levar para o seu próximo vai levar para o próximo dele, e o outro próximo vai levar para o outro próximo. E assim vai, lança teu pão às águas, e depois de muitos dias o acharás. Você fala aqui com o seu irmão, com o seu próximo vai falar com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, e daqui a pouco os confins da terra todo já está sabendo das boas novas. Amém? Então vamos lá. As pistas para descobrir o escritor de Atos dos Apóstolos. Olha bem, considerando a dedicatória do livro a Teófilo, Atos 1, versículo 1, que nós já lemos, comparemos com Lucas, capítulo 1, versículo 3, também já lemos, né? Os dois têm direcionada a carta a quem? A uma pessoa, e essa pessoa é nada mais nada menos que Teófilo. Então, aqui a referência a um tratado anterior, capítulo 1, versículo 1, o seu estilo, o fato de que o autor ter sido companheiro de Paulo, o que fica muito claro por estar em certas partes do livro escritas na primeira pessoa do plural, nós, e ter acompanhado Paulo a Roma. Vamos ver isso em Atos, capítulo 27, versículo 20, capítulo 27, versículo 1. Vamos ver. Em Atos, capítulo 27, versículo 1, diz assim: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Aqui, né, está confirmando, né, sobre Paulo, a pessoa de Paulo. Então vamos lá, agora nós vamos ver aqui já está dizendo assim, Colossenses 4, versículo 14, diz assim: saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. E vamos também ver em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Então, no capítulo 4, versículo 11 de 2 Timóteo, diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Isso aí é uma comparação dessas passagens para vocês verem a pessoa de Lucas, tá bom? Então vamos ver. Através dessas comparações, nós chegamos à conclusão que o livro de Atos foi escrito por Lucas. A impressão que se dá
é que ele teria usado o diário de viagem como fonte de material, tá bom? Quem foi Lucas? Pouco se sabe dele. Seu nome é mencionado só 3 vezes no Novo Testamento. Paulo chama-o de médico amado, o único escritor da Bíblia que não era judeu, tá? Lucas era gentio. A tradição e os estudiosos dizem que Lucas era homem de cultura e erudição científica, versado nos clássicos hebraicos e gregos. É possível que tivesse estudado medicina na Universidade de Atenas. Agora vamos à relação de Lucas com Paulo. Olha bem, relação de Lucas com Paulo. Ficou em Filipos até a volta de Paulo, 6 ou 7 anos depois. Atos 16:40. Dirigiram-se, entre aspas. Vamos ver aqui. Então, Atos 16:40 diz assim: E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, se confortaram e depois partiram. Isso aí é mais uma confirmação de que ele usou o diário de viagem, tá bom? Vamos ver agora para quem Atos foi escrito. Ele foi escrito particularmente a Teófilo, um nobre cristão, mas de um modo geral a toda a igreja, tá bom? Propósito do livro de Atos. O propósito do livro de Atos é informativo e evangelístico. Lucas queria informar ao excelentíssimo Teófilo sobre como o evangelho se propagou desde Jerusalém a Roma, tá? Teófilo já havia recebido alguma informação a respeito da fé cristã e foi para lhe fornecer uma explicação mais precisa da sua fidedignidade que Lucas, em primeiro lugar, escreveu a história inicial do cristianismo, começando do nascimento de João Batista e de Jesus até o fim dos 2 anos de prisão de Paulo em Roma, cerca de 61 a.C., né? Atos trata principalmente dos atos de Pedro e de Paulo, mas desse último, que é Paulo, tá bom? Agora o propósito apologético. Qual é o propósito apologético de Atos? O livro, ele mostra principalmente como o evangelho se estendeu aos não-judeus, aos gentios. O Antigo Testamento é a história das relações de Deus, desde os tempos antigos com a nação judaica, que tinha a função de abençoar as outras nações. É no livro de Atos que a família de Deus deixa de ser uma questão nacional e passa a ter um sentido universal. Intenção divina em Atos 2, né? Capítulo 2, versículo 7 a 11. Vamos ver. Bom, Atos 2, de 7 a 11, diz assim: E todos pasmavam e se maravilhavam, e dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Vou ler ainda o 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? Maravilha de Deus, né? É a maravilha de Deus, o Espírito Santo derramando seus santos dons. O dom do discernimento de línguas. Assim como houve a confusão de línguas na Torre de Babel, onde todos falavam uma só língua, e Deus precisou fazer aquela confusão de línguas
para que eles obedecessem a que Deus havia mandado, que era povoar toda a terra. Assim Deus fez no dia do Pentecoste. Sabe por quê? Porque ali eles precisavam falar novamente a mesma língua, para que todos se entendessem, né? Como é que eles iam para outra? Por isso que Jesus disse assim, ó, ficai aqui até que sejais revestido do Espírito de poder. Aí sim, aí eles poderiam ir. E esse poder era o quê? O revestimento do Espírito Santo. Até ali, eles ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio, encheu a cada um, né? Derramando seus santos dons. Aí cada um recebeu o quê? O dom de discernimento de línguas. Tantos eles poderiam agora entender como falar, para que fosse levar o evangelho a outras nações. Por isso, agora mesmo nós falamos sobre isso, que Israel foi o povo escolhido para quê? Para abençoar as outras nações. Como é que ele poderia abençoar se ele não conhecesse a língua das outras nações? O que as outras nações iam entender, né? Como é que eles iam falar, como é que eles iam entender se a língua era diferente? O povo tinha dificuldade em estudar naquela época, era muito pouco, era privilegiado quem podia estudar, que era muito caro, e as pessoas precisavam trabalhar, precisavam ir para o campo, né? Então, a maioria não sabia outras línguas, então eles não sabiam também. Então eles foram revestidos de poder, o dom do Espírito Santo. A língua como que de fogo que desceu sobre cada um, era o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus os encheu e eles receberam dons. Então eles começaram a entender o que os judeus de outras nações estavam falando. E os outros passaram a entender eles também. Amém? Então vamos continuar. Propósito político. O propósito político do livro de Atos era mostrar aos líderes romanos que o cristianismo não deveria ser temido e perseguido como ameaça ou movimento traiçoeiro ao Estado romano. Pelo contrário, que era digno da proteção romana, com permissão de funcionar livremente, tal como o judaísmo havia obtido de seus conquistadores militares. Por esse motivo é que o livro de Atos apresenta os oficiais romanos como ordinariamente favoráveis aos movimentos dos missionários cristãos. Embora Lucas houvesse escrito após Paulo haver sido martirizado e a perseguição de Roma contra os cristãos já houvesse começado, ele não ignora e nem põe em perigo seu propósito apologético, encerrando seu livro numa atitude negativa, a saber, narrando a execução do maior advogado do cristianismo, às mãos das autoridades romanas. Vamos ver em Atos 18, verso 12 e 17. Então, em Atos capítulo 18, do versículo 12 ao 17, diz assim: Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então, todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada dessas coisas incomodava. Amém? Vamos continuar aqui. Então, nessa passagem você vê que eles estão expondo, né,
está sendo exposto à ideia da proteção do cristianismo pelas autoridades romanas, tal como o judaísmo já vinha sendo protegido pelas leis do império. Amém? Qual o propósito jurídico do livro de Atos? Alguns estudiosos supõem que um objetivo do médico amado seria o de usar o relato de Atos dos Apóstolos para ser lido como sumário de argumento para a defesa no julgamento do seu amigo, o apóstolo Paulo. Tá bom? Então vamos lá. A comissão dos apóstolos. Entende-se por comissão o ato de cometer. Encarregar também significa encargo ou incumbência. Os missiólogos chamam a missão dada por Jesus aos primeiros discípulos de grande comissão. Ele ordenou os 11 homens com os quais dividira seu ministério terreno que fossem ao mundo inteiro e fizessem discípulos em todas as nações. Ele lhes disse que ensinasse a esses novos discípulos tudo o que haviam aprendido dele. Vamos ver aqui, Mateus 28, de 18 a 20. Então, aqui em Mateus nós vemos, no 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então ali Jesus manda o quê? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, hoje em dia se faz isso, não se faz? Faz. Mas esquecem de uma coisa. Não ensina a guardar todas as coisas que Jesus mandou guardar. Que Jesus mandava, que Jesus manda até hoje. E eis que eu estou convosco até todos os dias. Através do Espírito Santo, Ele está conosco até hoje. Até a consumação dos séculos. Tá bom? Até tudo isso acabar. Até o último suspiro de cada um de nós. Um exemplo, a palavra de Deus diz que nós temos que viver o hoje, né? Porque o amanhã não existe. É no abrir e fechar de olhos que Jesus irá voltar para cada um de nós. Então, se eu fechar os olhos hoje, né, já é a consumação dos séculos para mim. Jesus já voltou para mim. Se eu estiver como? Fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como na nossa legislação ministerial, mulher não batiza, nós fazemos discípulos e ensinamos a eles a fazer as coisas que Jesus mandou. E o que Ele mandou? Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, precisa amar o próximo como a ti mesmo, precisa saber perdoar, precisa suportar, precisa resistir, é necessário renúncia. Você está disposto a renunciar? Porque aceitar Jesus, receber Cristo é renúncia. Lembra quando um rapaz perguntou para Jesus o que ele precisaria para poder seguir Jesus? Ele falou assim, venda tudo que tem, venha e me segue. Ele baixou a cabeça e foi embora. O outro queria enterrar o pai primeiro. Porque a gente sabe que no costume dos judeus, o filho não poderia sair de casa antes que o pai falecesse. Ele não poderia. Então ele queria esperar o pai morrer primeiro. Por quê? Por causa da herdade, por causa das coisas que ele tinha que receber do pai. Ele estava pensando nas coisas materiais. Entendeu? Então, quer dizer, ele estava mais preocupado em sair e as coisas ficar lá e o pai falecer e ele não tá lá para receber, para tomar conta das coisas do pai. Ele estava mais preocupado com as coisas do pai terreno do que o que ele poderia receber do pai celestial. Agora eu digo para vocês, as coisas que Deus tem para te dar é muito maior do que o que você pode ter aqui. Então não se incomode com as coisas daqui. Deus
Ele não quer que você seja pobre, ele não quer que você sofra falta de nada. Para ele quer que você tenha tudo. A única coisa que ele não quer que você tenha é apego às coisas materiais. É você achar que aquilo ali é o seu mundo e deixar Deus de lado. Nada é maior do que Deus na nossa vida. É claro que nós gostamos de viver folgadamente. É claro que nós gostamos que não nos falte nada. Mas não pode nos faltar Deus. Não pode nos faltar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não pode nos faltar Jesus Cristo, que é o nosso mediador, é a nossa ponte para chegar até Deus. Viu? Ele nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, que ele passou por tudo aquilo, né? Deus, ele se doou, ele se despiu da sua glória, enviando o seu próprio Filho, né? Na pessoa de Jesus Cristo, ele se despiu da sua glória para estar no meio do seu povo, para que o seu povo conhecesse intimamente. Vocês veem que se Deus, ele sempre quis estar no meio do seu povo para que o seu povo entendesse esse grande amor que ele tem pela sua criação. Em especial, o ser humano. Porque ele foi o único que ele criou a sua semelhança. Viu? Nós perdemos essa semelhança devido a ter abrido a porta para o pecado. Mas graças a Deus, que Deus, em sua infinita misericórdia, ele enviou Jesus Cristo para nos dar a oportunidade de retornar ao Pai. Amém? Então vamos terminar. Bom, como nós estávamos vendo, essa comissão de Mateus 28, de 18 a 20, paralelamente em Atos 1, 8, é grande pelo menos por 5 razões. É grande em sua autoridade, das dezenas ou centenas de mandamentos de Jesus, esse é o único em que Jesus se veste de toda a autoridade do universo. Ele se coloca como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tá bom? Então vamos ver. Mateus 28, versículo de 18 a 20. Nós acabamos de ler, né, essa passagem, onde Jesus diz que é-lhe dado todo o poder no céu e na terra, e nos dá autoridade para que nós possamos formar discípulos em seu nome, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos fazer o que Jesus manda, amém? Então, por último aqui, vamos falar sobre a fundação da igreja. Na festa de Pentecoste, em 30 ou 33 depois de Cristo, deu-se o aniversário da igreja. 50 dias depois da crucifixação de Jesus. 10 dias após sua ascensão. Pensa-se que esse Pentecoste caiu no primeiro dia da semana. A festa de Pentecoste era também chamada Festa das Primícias, da colheita. Eram por ocasião apresentadas a Deus. Outro sim, comemorava a promulgação da lei no Sinai, apropriava-se, pois, para ser o dia da promulgação do Evangelho e da recepção das primícias da colheita mundial do mesmo Evangelho. Jesus, em João 16, de 17 a 24, tinha falado da inauguração da época do Espírito Santo, e agora está sendo de fato inaugurada numa poderosa manifestação milagrosa do Espírito Santo, com um som como de um vento impetuoso e com línguas como que de fogo, pousando sobre cada um dos apóstolos. Essa feita para representantes do mundo inteiro, a judeus e a prosélitos, ao judaísmo reunidos em Jerusalém para celebrar o Pentecoste, vindo de todas as terras do mundo, que então se conheciam, mencionando-se, né, 15 nações. Você vê, e os apóstolos da Galileia falavam para eles nas suas próprias línguas. Então vocês veem aí, né, eu acabei de falar sobre esse assunto, o derramamento do Espírito Santo sobre cada um. Então fala, língua como que de fogo, como que de fogo, não era fogo, línguas como que de fogo.
Era o brilho, ó. Quando você coloca uma fogueira, vamos dizer assim, uma fogueira de festa junina, sobe aquelas línguas de fogo, não é? Então ele estava usando uma comparação para dizer como viam. Era como aquelas faíscas de fogo que sobe, só que estava descendo na cabeça de cada um, tá? Não era fogo, era uma fagulha do Espírito Santo descendo sobre cada um, tá bom? E o vento, né? Como que um vento impetuoso. Não era vento, tá? É o barulho que você ouvia, parecia que estava ventando, mas não era o vento. Era o quê? Era a presença do Espírito Santo, tá bom? Era a presença do Espírito Santo. Você não podia ver, mas você ouvia, viu? Então vamos lá. O sermão de Pedro, o espetáculo espantoso de apóstolos falando sobre a influência de línguas de fogo na língua de todas as nações ali representadas, isto, segundo a explicação de Pedro, era o cumprimento da profecia registrada em Jeremias, Lucas 2, 28, 32. Pode ser o que aconteceu naquele dia, não foi o cumprimento total e final daquela profecia. E que aquilo seria o começo apenas de uma era grandiosa, notável, que foi iniciada. A profecia pode ser aplicada também ao fim desta era. O cumprimento das profecias, nota-se as declarações repetidas que o que acontecia já tinha sido predito. A traição de Judas, a crucifixação, a ressurreição, a ascensão de Jesus, a vinda do Espírito Santo, todos os profetas, tá bom? Então, eu acho que vamos falar aqui do falar em línguas. Segundo a Bíblia, o dom de línguas é a capacidade de falar outra língua conhecida. Olha só. Segundo a Bíblia, o dom de línguas é a capacidade de falar outra língua conhecida em outro idioma, tá bom? Olha só, vamos trazer para cá, para o Brasil, e vamos comparar com outras nações. Eu sei que existe francês, eu sei que existe a língua francesa, mas eu não falo francês. Eu sei que existe japonês. Eu sei que existe a língua japonesa, mas eu não sei falar japonês. E o que aconteceu ali foi isso. Eles passaram a entender as outras línguas que eram... Então, meus amores, olha só. Esse dom, ele foi usado para que as pessoas pudessem levar o evangelho para outras nações, tá? E que as outras nações pudessem entender eles, e eles pudessem entender também as outras nações. Porque se um japonês chega para mim, ele não vai entender o que eu estou falando. Igual agora, ó. O que é necessário para que outras nações que querem ouvir o meu vídeo entendam o que eu estou falando? Ele tem que botar o Google Tradutor, não é? Pois é. Então, ali não precisava do Google Tradutor. Deus deu o dom a cada um, tá bom? Por quê? Porque Deus queria que eles fizessem dessa forma. Porque Deus, ele não precisa de nós, mas ele quis fazer dessa forma. Ele quis que nós trabalhássemos para ele, para que nós pudéssemos ter intimidade com ele e ver como ele pode transformar os corações. O Espírito Santo é que fala através de nós. Nós falamos a palavra e o agir é de Deus. O poder de Deus é Deus que transforma, é o Espírito Santo que transforma. Nós temos o mau costume de dizer, eu ganhei uma alma para Jesus. Não é você que ganhou, não. É o Espírito Santo que ganha. É Ele que convence a pessoa do pecado. Não somos nós. Quem somos nós? Nós somos completamente dependentes de Deus. Nós somos dependentes. Sem Deus não somos nada. Nós somos miseráveis. Somos pó e cinza. A glória pertence só a Deus. O poder pertence só a Deus. É dele toda a honra, toda a glória, todo o poder.
Aleluia. Havia naquele lugar cerca de 18 nações diferentes. Os apóstolos não tinham tempo e nem uma escola para aprender todos aqueles idiomas. Você percebeu? Houve uma necessidade de pregar o evangelho em um lugar onde havia muita gente. Deus não poderia perder aquela oportunidade. Por isso, o Senhor deu-lhes o dom de línguas estrangeiras. Note que os discípulos não falaram palavras ou sílabas sem sentido. Eram compreendidos em outros idiomas. Deus, Ele não quer falar com você de uma forma que você não vai entender. Ele quer falar com você de uma forma que você entenda. Por isso Ele usava os profetas. Viu? Por isso Ele derramou o seu Santo Espírito sobre os seus discípulos, sobre os seus apóstolos, né, os apóstolos de Cristo, e derrama em nós até hoje. Hoje nós temos a oportunidade para poder estudar, para aprender. Aquele que deseja ser missionário, é bom que estude, para aprender outras línguas, para aprender a cultura. Como é que você vai para outro país fazer uma obra evangelística sem conhecer a língua e a cultura de outro país? Se você não quer estudar outras línguas, se você quer pregar o evangelho, olha, não só aos missionários, mas a todos os discípulos. Começa pela sua casa, começa pelo seu vizinho, começa pela sua rua, vá para o seu bairro, vá para a sua cidade e comece assim. Quando toda a sua cidade, todo o seu estado, todo o seu país estiver evangelizado, quando você vê que não tem ninguém que não ouviu e que o Espírito Santo de Deus não trabalhou, não tocou, não transformou, então você vá para outro país. Mas eu acho que o seu trabalho é aqui. Tem muitas almas aqui ainda para ouvir o Evangelho e o Espírito Santo de Deus, né, poder usar esse Evangelho para transformar vidas, convencer do pecado. E aí sim, aí nós seremos mais que vencedores, porque nós estaremos cumprindo a ordem do Senhor. É a ordem de Jesus, a última ordenança que Ele deixou para nós. Vamos cumprir, vamos vencer, para que nós possamos, como Paulo, acabar a carreira, guardar a fé, viu? E estar com Cristo no final, tá bom? Mas para isso é necessário renúncia. Não se esqueça disso. É necessário renúncia. É necessário perdão. É necessário arrependimento. É necessário amor. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E o seu mandamento se resumiu em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. E através desses 2 mandamentos, os outros serão cumpridos. Deus não acabou com a lei. Ele resumiu em amor. Porque através do amor vem tudo. Tá bom? Ficam na paz do Senhor. Que o amor de Deus venha encher cada um. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Abençoa cada um que estiver ouvindo essa aula e que venha, Senhor, transformar corações. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, esteja com a tua serva hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus alcance a cada um de vocês. Sejam abençoados. Amém?